Fala galerinha Nerd Fla, o vídeo de hoje eu vou trazer uma curiosidade para vocês aqui que aconteceu no Brasil. Vocês já ouviram falar na Fera de Macabu? Mas o que será que é isso? Será que é uma fera? Será que é um homem? Será que é um animal perigoso? Você não sabe? Então se você não sabe o que é isso, não perca esse vídeo. E antes de a gente começar a falar sobre essa fera, não se esqueça, se inscreva aqui no canal Nerd Fla Libras. Deixe o like e ative o sininho. Só assim você ficará por dentro de todas as notícias e novidades que saírem aqui no canal Nerd Fla. Tá legal, galera? Chega de conversa fiada então, bora pro vídeo? Segue a vinheta! Vamos falar agora então aqui da Fera de Macabu. Esse era o nome que ficou conhecido na época, mas o seu verdadeiro nome era Manuel da Mota Coqueiro. Manuel da Mota Coqueiro era um rico fazendeiro aqui do estado do Rio que morava no município de Macabu, perto de Campos dos Goytacazes. Ele nasceu em 1979 e morreu em 1855 na cidade de Macaé. Ele foi enforcado por ter sido condenado por um crime bárbaro que aconteceu na época. E a gente vai explicar tudo isso aqui. E esse nome, a Fera de Macabu, vem justamente por causa desse crime em que ele foi acusado. E a gente vai ver esse desenrolar aqui da história para chegar à conclusão se ele realmente foi o mandante desse crime ou se teve alguém por trás aí em que mandou e incriminou ele. Vamos lá então? Tudo começa então, galera, quando seu primo Julião Batista Coqueiro deixou sob a responsabilidade de Manuel a sua noiva Joaquina Maria de Jesus. Julião teria que ir para o Rio de Janeiro estudar e deixou sob a responsabilidade do seu primo a noiva com que ele pudesse tomar conta, né? E ir para o Rio de Janeiro estudar tranquilo. E Manuel, mulherengo do jeito que era, não aguentou e se apaixonou pela noiva do primo. Tempos depois, casando-se com a mesma. E Julião, se sentindo muito humilhado pela situação em que o primo lhe roubou a noiva, lhe jurou eternamente vingança. E no desenrolar dessa história aí a gente vai ver tudo o que aconteceu. Pouco tempo depois do casamento de Manuel com Joaquina, ela infelizmente faleceu por um grave problema pulmonar. E Manuel não pôde muito aproveitar o casamento com sua amada. Mas isso fez ele desistir da vida? Não, nada disso. Mulherengo do jeito que era, logo Manuel conheceu Úrsula Maria das Virgens, que era prima dos seus primos, foi apresentado para ele. Ele se apaixonou novamente e casou-se com a mesma. Pra gente ver aí que essa história de primo com prima aí não dá muito certo, né? Na primeira, ele roubou a noiva do primo. Não deu certo e o primo jurou vingança eterna pra ele. Agora ele se casou com a prima dos primos. E vamos ver como é que essa história vai desenrolar aí. Vamos lá então, galera. Manuel e a sua esposa começaram a acumular fortunas, fazendas, a fazer riqueza. Começaram a enriquecer. Na época, eles eram um casal muito famoso, pois detinham muitas terras aqui no estado do Rio e tinham um poder aquisitivo considerável, tendo muitos escravos em suas fazendas e muito poder também. Só que em 1847, com a pressão da Inglaterra pelo fim da escravatura, as coisas começaram a mudar e Manuel teve que se adequar à situação. E assim ele conheceu Francisco, um trabalhador da época que não era escravo, mas tinha uma fama de estar sempre bêbado. Mesmo assim, Manuel contratou Francisco para trabalhar em sua fazenda e ele trouxe toda a sua família para vir morar junto e trabalhar na fazenda de Manuel da Mota Coqueiro. E aí que começa a história triste. Manuel então se apaixona por uma das filhas de Francisco, Francisca Benedita da Silva, uma jovem linda, que foi morar junto com o pai na fazenda de Manuel, na fazenda do Bananal. E nesse desenrolar da história, Manuel acaba tendo um caso com a mesma e engravidando a garota. Relatos da época contam que os mesmos tinham relações sexuais por todos os lugares da fazenda, inclusive na casa do próprio Manuel. Como eles tinham várias fazendas, muitas das vezes a sua esposa, Úrsula, não ficava na mesma casa do que ele. Ela ficava em outra casa, cuidando dos estudos dos filhos, e Manuel ficava na sua fazenda. E ele tinha relações sexuais com a Francisca e os escravos e todos os empregados da época presenciavam essas relações. Foi assim então que a sua esposa Úrsula descobriu que Manuel tinha relação com a filha do Francisco e engravidou a mesma. E agora que a gente vai entrar
na parte do crime em que Manuel foi condenado. Em uma certa noite chuvosa, Manuel tinha uma reunião de negócio com amigos em sua fazenda. Só que a 1,5 km dali, um crime bárbaro acontecia. Toda a família de Francisca foi assassinada de forma cruel, a paus e pedras. Ironicamente, somente a Francisca se safando da chacina, pois ela conseguiu fugir e se esconder na copa de uma árvore. Inclusive, ela viu a sua irmã também, que fugiu junto, ser assassinada brutalmente, pois não conseguiu subir. Os bandidos pegaram a mesma e mataram ali mesmo na frente da irmã, sem saber que ela estava escondida em cima da árvore. E aí então que entra o plano maquiavélico do seu primo Julião, em que jurou vingança eterna por ele ter roubado a sua noiva. Julião tinha uma influência muito grande, política e familiar na época, e ele usou toda essa influência para condenar o Manuel à forca. Sabendo de todo o crime, Emanuel, logo sabendo que ia ser culpado por tudo, resolveu fugir. Mas não adiantou muito, tempos depois ele foi pego e levado a julgamento. E com toda a influência do seu primo, político e familiar da época, Manuel não conseguiu se safar do crime, de ser condenado à morte, na época que era a pena máxima para crimes brutais. Você que é a favor da pena de morte aí, preste atenção nisso agora. Manuel e seus advogados fizeram de tudo para que o mesmo fosse livrado da pena, alegando que ele era inocente, mas não conseguiram provar de jeito nenhum a sua inocência. Foram as últimas instâncias solicitando ao imperador da época, Dom Pedro II, que desse a ele a carta de clemência, que era o perdão pelo crime cometido. Mas Dom Pedro II, influenciado negativamente e sem saber de toda a história, acabou negando a carta de clemência. E Manuel foi levado à forca assim mesmo, jurando que a cidade em que ele morreu teria 100 anos de atraso por estarem matando uma pessoa inocente. Essa pena de morte ficou conhecida como um dos casos mais injustos da história jurídica brasileira, pois verificaram posteriormente que Manuel realmente não era o mandante do crime e não tinha nada a ver com o acontecido. Pouco tempo antes de sua morte, o enteado foi até a sua cela e confessou para ele que a verdadeira mandante do crime era sua esposa Úrsula. Aí então que Manuel resolveu se calar, pois se ele revelasse para alguém que a verdadeira mandante do crime era sua mulher, ela trocaria de lugar com ele, e ela que seria condenada à forca. E ele ficou conhecido como a Fera de Macabu por causa do crime bárbaro e por causa do município onde ele morava, que era Macabu. Tempos depois, o imperador Dom Pedro II, sabendo da história e que ele havia negado a carta de clemência a uma pessoa inocente e essa pessoa tinha ido à morte, ele resolveu banir do Brasil a pena de morte. Manuel ficou conhecido como o último caso de pena de morte no Brasil, mas após ele, outras 3 pessoas foram levadas à forca. Mas como não era conhecido e não tinha muita relevância na sociedade, não ficou muito famoso, e Manuel ficou conhecido como o último brasileiro a receber a pena de morte no Brasil. E é isso então, galera, vimos esse caso aqui da Fera de Macabu, do Manuel da Mota Coqueiro, que ficou conhecido por esse crime bárbaro e condenado à forca. Mas vimos também que ele não foi o mandante do crime, e mesmo assim morreu enforcado por um crime que não cometeu. E após isso, o imperador Dom Pedro II baniu a pena de morte no Brasil, para que outras injustiças não viessem a acontecer. E qual que é o problema nisso daí, da pena de morte? Depois que ela foi executada, depois que ela foi consumada, provando que a pessoa era inocente, não tem como mais voltar atrás. Ou seja, outras pessoas inocentes poderiam morrer. Do mesmo jeito que vemos aí no nosso Brasil, várias pessoas serem presas de forma inocente, poderia acontecer isso hoje também. A nossa justiça é muito falha e a pena de morte é um risco muito grande, principalmente para aquelas pessoas que são condenadas de forma injusta. Gostaram do vídeo, galera? Então, se vocês gostaram, mais uma vez, não se esqueçam, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. Só assim vocês ficarão por dentro de todas as novidades e farão o nosso canal crescer cada vez mais. Tá legal, galera? E muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final e até a próxima. Valeu! Fui!